Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras, inclusive e até do mundo também, por que não? Já que não existem mais fronteiras com a internet, não é? E o nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando na página do Facebook e acessando a TV Rio Preto, você pode interagir com o nosso programa, enviando perguntas para os nossos entrevistados, comentando, fazendo críticas e observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre convida você a fazer isso. Habitue-se a interagir com o Opinião Cidade. Nós estamos no começo do ano, nada mais oportuno do que a gente começar a falar sobre uma intenção que o brasileiro, em geral, na primeira semana, no máximo segunda semana do ano, promete desenvolver ao longo das próximas 52 semanas, mas que normalmente a partir da terceira ou quarta semana já desiste disso. Dedicar-se a alguma atividade física, dedicar-se à prática de algum esporte, melhorar as condições de saúde e bem-estar das pessoas. E para isso eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o Walter Helena, que todo mundo conhece em Rio Preto, professor Helena, educador físico e um dos proprietários da Aquática Escola de Esportes, que já tem uma tradição de mais de 30 anos, não é isso, Walter? Sim. Em São José do Rio Preto, e vem ajudando e ensinando muitas e muitas gerações a realmente se despertar para a importância disso, a importância da atividade física. Walter, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa. Eu sei que você é um cara muito ocupado, está sempre correndo para lá e para cá, mas é bom a gente também estar conversando, dividindo com o público essa questão, né? Conscientizando as pessoas sobre a importância da atividade física, etc. Eu começo provocando um debate aqui, a questão da obesidade no Brasil, né? Dizem que o Brasil está se tornando aos poucos um país de obesos, está caminhando para esse lado. Acho que ainda não tão grave quanto outras economias do mundo, outros países do mundo, mas nós estamos com um problema já. Isso acaba afetando desde já também as crianças em idade muito tenra ainda, muito jovem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a importância dessa atividade esportiva, da prática de esportes, da atividade física, para evitar esse tipo de mal, né? O mal do sedentarismo, por exemplo, e quantas coisas que isso acarreta para as pessoas, né? Muito obrigado pela sua presença e vamos lá, vamos convidar as pessoas a se mexer, né? Isso, vamos falar um pouquinho disso. Quero agradecer a presença aqui, de vocês terem chamado a gente. Eu começo sempre as coisas, quando eu tenho possibilidade de estar falando com o público, de me identificar. Então eu sou lá Aquática Escola de Esportes, a gente está no mercado há 36 anos e o meu nome é Walter Luiz Helena, mas eu tive um professor de educação física que chamava todos os seus alunos homens pelo sobrenome. Ele gostava de evidenciar o nome da família e tal. E as meninas todas pelo primeiro nome. Então, desde os 8 anos de idade, eu sou o Helena. Então, aqui em Rio Preto é o professor Helena. Essa prática que a gente vê e é todo ano, principalmente no começo do ano, mas ao longo do ano você vê muita gente falando assim, eu preciso fazer atividade física, eu vou começar na segunda-feira. Segunda-feira é o ano chave, é o dia chave, né, de todos começarem as suas atividades e janeiro também. Mas os indicativos, nós estamos aí mais de 30%, chegando a 40%, segundo os índices aí que a gente anda vendo, de pessoas obesas, né? Na verdade, o obeso é assim, eles colocam acima do peso ideal, você já está numa situação de pré-obesidade, e para chegar à obesidade é muito fácil. E essas coisas muito rápido, né? É muito rápido, e essas coisas levam a vários fatores de risco em saúde que a gente não percebe. Eu costumo fazer um pouco de terrorismo na aquática quando eu recebo algumas pessoas lá para conversar sobre isso, né? Então eu tenho alguns exemplos, por exemplo, você deve conhecer professor Walter Farah Júnior. Conheço. O Walter Farah Júnior, de judô, ele sempre foi muito forte, sempre foi bom lutador sempre e tal. Um touro, né? Um touro. E ele teve um acidente grave na vida, você lembra? Ele ficou 3 meses em coma. E nós visitamos, eu e o Hélio, ele após o coma, quando ele já estava em Rio Preto. E segundo os médicos, ele só sobreviveu porque ele tinha uma capacidade física para isso. Resistência física. Senão ele não estaria com a gente, né? É amigo nosso e mando até lembranças para ele. A gente gosta muito dele.
E nós tivemos um recente acidente agora do pessoal da Chapecoense, que não tem como não falar disso, mas a recuperação desses atletas impressionou os médicos. Os sobreviventes, né? Os sobreviventes. Exatamente. Quem não teve a possibilidade, claro. não era possível. Mas aqueles que conseguiram sobreviver, a recuperação deles é muito rápida. Uma das coisas é a medicina que está muito avançada, né? Isso é claro, mas também a gente vê e conversa com a área médica há muitos anos, e a recuperação daqueles que têm atividade física, não obrigatoriamente atleta, mas que fazem uma atividade física regular, ela é muito melhor do que aquele que não tem essa situação, né? Então, o que eu posso falar para você, eu vivo disso, eu faço isso a vida inteira, eu jamais deixei de fazer uma atividade física, eu mantenho 2, 3 vezes por semana, ou menos ou mais, mas eu tenho uma situação de saúde, graças a Deus, muito boa. E levo isso para dentro da minha família e espero que as pessoas também passem a levar para dentro das famílias, né? E o Helena, com essa cara de jovem dele, com essa coisa toda, ele já deve ter mais de 35 anos, né, Walter? Eu já estou beirando os 60, esse ano eu vou para os 60 anos. Que bacana. Agora, existe algum segredo, alguma dica que a gente possa dar para as pessoas para que, iniciada na atividade física, depois elas permaneçam na atividade física, elas continuem, elas foquem naquilo, quer dizer, persistam naquilo? Porque acho que a grande dificuldade é essa, né? A grande dificuldade, assim, se você vai estar trabalhando com uma criança para que ela pegue o gosto da atividade, hoje a gente tem que estar fazendo com que ela tenha muito lúdico na atividade, né? A criançada hoje é bem diferente de 30, 20 anos atrás. Mas se a gente vai falar do adulto, eu sempre coloco da forma em que o adulto primeiro busque uma atividade que ele goste de fazer. Às vezes ele está precisando de fazer uma musculação, porque a musculação te leva a resultados mais rápidos. Mas ele não suporta a sala de musculação, então gosta mais de piscina, ou gosta mais de ar livre, de andar, de fazer bike, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu procuro orientar os adultos que queriam fazer uma atividade física é para que eles busquem alguma coisa que ele tem prazer, né? Essa é a primeira parte em que ele... Não pode ser uma tortura, né? Não pode ser uma tortura. Se ele estiver numa situação de buscar uma coisa que para ele é prazeroso, ele tem grande chance de ficar. E se ele estiver mantendo essa atividade durante pelo menos 6 meses, ininterruptamente, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dificilmente ele vai largar. O grande problema nosso é que eles vão aos 2 meses, aos 3 meses e aí não ficam mais. Mas se nós tivermos junto com eles, o educador físico estiver junto, ele tiver uma informação de alguém, não obrigatoriamente um personal trainer ou dentro de uma academia, mas até um amigo que possa falar com ele, ou mesmo da área médica, e segurar ele fazendo essa atividade de 6 meses para cima, dificilmente ele não vai querer sair. Ele não vai querer sair. A gente tem exemplo em casa, minha esposa me parece que a sua também corre um pouquinho, sim, né? E não tem quem tira da cabeça dela. Ela começou a correr faz quase 2 anos. Percebo que faz muito bem para a cabeça dela. Muito, demais da conta. Melhorou demais isso. Então vamos tentar fazer com que eles fiquem mais de 6 meses numa atividade prazerosa, porque ele vai acabar não largando. Inclusive andar com um cachorro. Se você pegar o seu cachorro e começar a dar volta em volta do quarteirão 2, 3 vezes por semana, você vai ver que isso vai se tornar um hábito na tua vida. E é uma atividade física. E vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Walter, a aquática começou, o próprio nome já diz, como uma escola aquática, escola de esportes, mas começou como natação, basicamente como natação, né? Basicamente depois outros esportes acabam entrando ali, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas sobretudo sobre como orientar as pessoas. Existe algum exercício físico melhor do que outro, mais produtivo que outro? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, primeiro a aquática surgiu na vida de São José do Rio Preto como aquática escola de natação. Após 3 anos de vida, eu sempre tive um relacionamento muito forte com o meu sócio, o Hélio Hollenberg Trefilho. O Hélio me procurou e dizendo que também tinha vontade de estar fazendo alguma coisa nessa área. E daí a gente acabou evoluindo. Uma novidade para a cidade, né? Em 1980, nós montamos a academia em 1980. Então, eu lembro até que Rio Preto tinha 180 mil habitantes, mais ou menos. Estamos chegando a 500 mil. Hoje nós estamos quase 500 mil. Então ela é uma academia que vem acompanhando aí essa evolução.
Então, assim, juntou duas pessoas. O Hélio era da área de basquete, apesar de ser engenheiro, eu era da área de natação. Então, a partir da entrada do Hélio, a gente mudou o nome para Academia Aquática Escola de Esportes, porque nós tivemos lá várias outras coisas, né? Me perdoe, mas a segunda pergunta se tem algum tipo de esporte, alguma prática melhor se que é outra. melhor que a outra. Isso. Ok, desculpe. Eu, assim, se eu tenho necessidade de atender alguém e esse alguém precise de uma queima de caloria ou uma baixa de percentual de gordura muito rápido, então a gente vai fazer um trabalho em cima da musculação. A musculação é que dá essa situação de você conseguir resultados mais rápidos. Você não consegue na natação o mesmo resultado que você consegue na musculação em alguns itens metabólicos, né? Por exemplo, a perda de gordura, percentual de gordura abaixar, você consegue abaixar estando o corpo a favor da gravidade, junto com a gravidade, que é o peso corporal normal. Dentro da água você não tem esse peso corporal normal. Então você é obrigado a fazer algumas coisas por um período maior para você obter o mesmo resultado. Então, às vezes, é problema médico. Então, o problema médico vai ser encarado como um problema médico. Primeiro você vai fazer musculação, porque a musculação vai te dar. Ou primeiro você vai para a área de funcional, exercícios funcionais, porque você não pode ir para uma área de peso, ou você vai até fazer corridas, caminhadas e alternar caminhadas com exercícios funcionais, para que te ajude a chegar no momento correto de você escolher o que você quer, né? Mas de praxe é assim, os exercícios são divididos em aeróbicos e anaeróbicos. Então você precisa estar preparado para encarar alguma coisa que seja mais forte. Então, os exercícios anaeróbicos são mais intensos. Então, primeiro, preparar o organismo para ele receber uma situação mais intensa. Então, a gente sempre vai para esse lado. Mas não existe exercícios que são melhores que outros. Claro. Mas existe especificidade. Por exemplo, a natação mexe com toda a musculatura corporal, toda, até da face, né? O que a musculação ela não te dá. Ela te dá movimentos, em alguns momentos só perna, em outros momentos só braço, só abdominal. A natação não. A natação, enquanto você está nadando, você está mexendo com tudo. Então tem essa fama de que ela é um esporte favorito ou especial para a área de educação física. Mas, no entanto, você demora mais para atingir resultados aerobicamente na natação, mas demora mais para perder também esses resultados. E aí na musculação é muito mais rápido o resultado, mas você também perde ele muito mais rápido. Bom, essa é a história. A história tem mostrado isso para a gente. Sem dúvida. Walter, várias razões levam as pessoas a procurar uma atividade física, procurar uma aquática, por exemplo. Em alguns dos casos, essa razão é a dor. As pessoas às vezes chegam à atividade física por aconselho médico, que tinha ali uma hérnia de disco, qualquer coisa assim. Isso é verdade? As pessoas também procuram por causa disso, já que não fizeram... Podiam ter feito antes. Se tivesse feito antes, talvez não tivesse o problema, né? Exatamente. Mas aí dá para recuperar. Isso leva as pessoas às academias, é isso? Isso leva muito quando ela está com sobrepeso, começa problemas de hérnia de disco, começa problemas de joelho. E até um certo grau de dificuldade nessas áreas que você acabou de citar, essa hérnia de disco ela é terrível, né? Mas antes, a gente fala assim, antes dele entrar na faca, vamos procurar fazer o que a educação física pode fazer. E a educação física é preventiva, né? Então, um dos meios melhores nesses casos é a natação. Porque a natação você não está com peso corporal. Você perde 70% do seu peso corporal a partir do momento que você entra na água. Então alivia muito essa situação. E é só, na verdade, para você melhorar a situação de você não ter essas dores de hérnia de disco no início dos problemas, é você fazer fortalecimento muscular da área da musculatura das costas, em toda a sua extensão ou seja, da coluna. Essa coisa toda Se você fortalecer a musculatura coloca o osso no lugar. Então, não existe muita ciência nisso. Se você estiver trabalhando com V0 baixo, que eu falo V0 é exercício começando com calma,
muito tranquilo. Você vai ao longo de um tempo fortalecendo a musculatura da lombar ou da cervical, de onde tem mais essas dificuldades de hérnia, e essa musculatura segura o osso no lugar e o osso não vai mais estar fazendo aquela contração não, aquela atrito, né? aquele atrito entre uma vértebra e outra, porque a própria musculatura colocou no lugar. E a gente tem N casos de médicos que mandam pra gente e essas pessoas acabam se beneficiando desse resultado. Acontece que ela fica 1 ano e meio nadando, e 1 ano e meio nadando fala assim, ó, agora não tenho mais nada. Aí 6 meses depois lá tá ela de novo, ó, voltou a dor. Porque não é acumulativo, né? A educação física não é acumulativa. Ela tem assistir televisão deitada no sofá, exatamente, tudo errado, etc. Aí vai dar um problema de novo. Aí voltam. E quando demanda muito tempo, a volta, por exemplo, eu já tive casos de 10, 12, 15 anos depois. Aí não tem mais jeito, você vai estar fazendo o trabalho de educação física que é para a prevenção do problema, mas ela vai ter que ir para a área médica e a área médica depois mandar para a gente para retornar esse trabalho. Né? Perdeu a chance de evitar a faca, por exemplo. Exatamente. Em alguns casos, né? Bom, nessa questão das atividades, das posturas, etc., sem dúvida, a pessoa tem que lidar muito com isso, etc., mas há também a questão da alimentação. Isso é um problema, acho que muito sério. Nós começamos a conversa falando sobre que o Brasil está se tornando um país de obesos, etc., em boa parte, em boa medida, isso se deve aos maus hábitos alimentares que já começam na infância, esses começam cedo. Em alguns casos, a gente estava conversando aqui agora há pouco, Helena, eu imagino que chegue um pai e uma mãe levando um filho pequeno lá na aquática, para iniciar no esporte, que quer que o filho está meio gordinho, mas quer que ele seja mais magro. Mas aí o pai e a mãe também estão fora do peso, percebe que eles estão próximos ou caminhando para a obesidade. Eu imagino qual seja a sua reação na hora de falar, ai meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Isso acontece? Como é que é isso? Essa questão dos hábitos alimentares tem que envolver de uma maneira geral a família também, é bom que envolva? Olha, eu penso que não tem muita saída se a família não envolver a criança nessa relação. Então, tanto a relação de hábitos alimentares, quanto a relação da questão da obesidade por estar não fazendo nada, por falta de exercício, ela é muito grande. Mas eu recebo, todo ano, eu recebo várias vezes mães obesas e pais obesos com criança obesa para que a gente comece um trabalho com eles para que eles melhorem a questão de peso. Se você fizer, nós já chegamos a fazer algumas vezes esse índice em escola. Né? Nós chegamos na década de 90, lá no começo da década de 90, pegamos algumas escolas de Rio Preto e fizemos a avaliação nas classes e tal. Levantamento. Não há necessidade de falar o nome da escola, mas tinha uma relação com a gente de convênio e tal, e a gente acabou fazendo. E é assustador a quantidade de criança que você tem acima de peso. Né? Mas como que você vai fazer um pai obeso, uma mãe obesa, que não gosta de fazer atividade física e querendo que o filho perca peso? Então, se ele é obeso e a mãe também, o pai e a mãe, é porque eles devem comer a mais. E o que eles compram para comer e colocam na geladeira são coisas de guloseimas, coisas que são saborosas, mas que não são adequadas. Então é muito difícil. Aí eu começo de novo aquele terrorismo com pai e mãe, e começando por eles, olha, ou vocês vão fazer alguma coisa na vida para isso melhorar a vida do filho, ou vocês vão ter problema para frente, né? Raras exceções de crianças que são talvez geneticamente já prontas para aquilo. Predisposição de algumas que é fantástico. Você vê aquilo, você fica até encantado, porque a criança é uma criança que tem alguns dotes que provavelmente não vêm de pai e mãe. Né? O ser humano na área metabólica ele não recebe a transmissão não é direta dos pais, não é dos avós. O ser humano pula uma geração com relação à situação metabólica, que são as funções do corpo, a força corporal, o tipo de coordenação. As feições tem muito a ver com pai e mãe, mas a situação metabólica, que é todo o funcionamento do organismo, ele vem de pai, ele vem de avós, que ele pula uma geração. Desculpa eu falar dessa forma aqui, né? Por exemplo, o gado não, o gado é direto.
né? O touro já transmite a genética dele para a primeira linhagem de filho deles ali. O ser humano não, o ser humano pula uma geração. Então, às vezes o pai chega e, nossa, esse filho puxou para mim, virou campeão de futebol, nada, puxou para o avô dele. Nem sempre. Para alguns dos avós ou bisavós, não especificamente para pai e mãe. Mas depende da família para que essas coisas aconteçam de uma forma mais correta. Sem dúvida. Nem sempre filho de peixe, peixinho é, né? Nem sempre neto de peixe seja mais adequado. Com certeza, assim. Walter, e a idade para se começar, por exemplo, natação? A gente está falando de natação, da aquática. Outro dia uma jovem mãe me perguntou, falou, mas eu estou com um menino pequeno, com 1 ano e tal, quanto que eu posso colocar, quanto você acha que eu posso colocar? Eu falei, é bom você conversar com o pessoal que entenda disso, mas eu imagino que já devia ter começado, devia mesmo, não é isso? Devia mesmo, olha, a gente tem, na verdade, na aquática, uma situação diferenciada, porque eu tenho 3 piscinas e existe uma piscina só para bebês. Então, como eu tenho uma piscina só para bebês, eu posso começar o trabalho de adaptação ao meio líquido com 4 meses de idade. Mas aos 4 meses ele ainda não tomou... de retorno ao meio líquido, né? De retorno ao meio líquido, exato, você falou a palavra correta. Aos 4 meses ele não tomou todas as vacinas, ele não está pronto ainda com a situação de combater anticorpos, de imunização correta, ele não está. Então, a maioria das academias começam aos 6 meses. Aos 6 meses já está quase todas as vacinas, ele já está bem com essa situação de imunização bem controlada. Então, a maioria começa aos 6 meses. Mas a experiência nossa e de algumas outras academias no Brasil de começar com 4 meses é fantástico. Porque a gente começa, por exemplo, além de colocar a natação na vida dessa criança, que é uma situação de sobrevivência muito importante, que o grau de mortandade, de mortalidade, de piscinas, etc., é um absurdo e anda crescendo, né? Porque não tem essa capacidade de tomar uma decisão, porque não está nem incorporado na criança essa situação de lidar com a água. Mas a gente também está lidando lá na aquática com a maturação da cervical, que é onde começa a força do ser humano. Então o bebê vai para a piscina, ele não vai para a piscina só para fazer o trabalho de natação, mas ele já está começando uma situação na vida dele corporal que vai influenciar essa situação do movimento dele aí para frente e que vai influenciar a situação dele de não estar com sobrepeso para frente. A questão de sobrepeso começa aí. Então, eu tenho... Isso para mim foi muito grato no final do ano. Nós fazemos uma avaliação em todas as crianças no final do ano. Aí eu coloquei 60 alunos dentro da piscina, que já são nadadores, e coloquei os pais todos na arquibancada de bebês, pais de bebês, de 4 meses até 2 anos. E aí eu, no microfone, falei assim, aqueles que começaram como bebês vão nadando até o meio da piscina e voltam. Dos 60, mais de 30 foram até o meio. Aí eu levei um susto, falei, mas já foram bebês? Aí eu falei, mas você era bebê? Aí eles me responderam, tio, eu era bebê, meu pai me trouxe aqui e eu tinha até esquecido disso. Então está se formando uma geração aí muito bacana. Mas a gente tem, em cima disso, algumas histórias importantes. Uma mãe chega lá no final do ano, outubro, novembro, agradecendo a professora dela. Aí eu fiquei até preocupado, o que está acontecendo, o que houve? A mãe estava chorando. Ela falou, olha, eu fui no aniversário no domingo, minha filha tem 3 anos de idade e ela caiu na piscina de roupa. A piscina era mais funda do que ela conseguia. E ela saiu da água e só depois que ela saiu da água que as pessoas foram ver que ela tinha caído. Então, essa situação da natação com precocidade, ela é de fundamental importância para a sobrevivência, além da saúde. Né? Porque isso tem que ser levado em conta hoje, né? Tem que ser levado em conta. Países de primeiro mundo, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, não interessa. Esses países aí faz parte da vida da escola. É currículo escolar aprender a nadar. Porque morre 1 por minuto no mundo afogado. Com essas loucuras que está agora aí das travessias lá, das imigrações, esse número deve ter piorado, né? Exato. E no Brasil é 1 por hora que a gente perde em afogamento. E a nossa região é uma região quente, então... É um absurdo. E coisas que, pequenas coisas poderiam
ter ajudado aquele ser humano a não chegar nessa situação. Porque se você ter domínio de água é muito importante, né? A gente fala algumas coisas que são fatalidades, mas outras poderiam ter evitado se tivesse alguma ferramenta. E essas ferramentas a gente vem com a precocidade na natação. Agora, com 4 meses de idade, o bebê é bebê mesmo ainda, né? Você tem que... As mães participam junto com ele da aula. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Olha, com 4 meses de idade, né, o bebê está numa situação de... ele já mergulha no primeiro dia de aula, porque ele não perdeu ainda a capacidade que ele tinha de estar dentro do líquido e da água, do amniótico e tudo mais. E aí, a hora que ele chega na piscina, a primeira coisa que se faz com ele, assim, primeira aula, a mãe até assusta, já mergulha, ele vai até a mãe, e é uma coisa super natural. Após os 6 meses de idade, ele perde essa capacidade, vai perdendo. Aos 8 meses, ele quase já não tem mais nada disso. Então, mergulha-se ele com 3 dias. Um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, com 3 dias está mergulhando. Mas o mais importante nessa situação é que a mãe está presente. Esse momento do bebê com a mãe é super prazeroso, então é muito importante para o bebê essa confiança que a mãe vai estar passando para ele, porque outros momentos, eu falo para as mães, da mãe com o bebê, é a mãe dando comida, é a mãe dando banho, são obrigações, e elas não são assim hiper prazerosas, né? Tem alguns momentos do bebê que é mais difícil, né? Exato. Mas na água não, é só prazer. Então esse momento da mãe com o bebê aumenta a capacidade do bebê de se sentir um ser humano melhor, já nessa época, né? De ter essa capacidade de gostar do mundo. Isso é muito importante, atenção pais e mães. Até os 7 anos de idade é onde a gente tem como pai e mãe a possibilidade de fazer com que essa criança goste do mundo, goste de onde ela vive, goste de estar presente nos lugares. Então, imagino que nós não estamos aprontando de ruim na cabeça dessas crianças. Até os 7, você consegue fazer com que ele seja um ser humano feliz. Dos 7 anos para frente, se ele não for, é muito mais difícil. Tá certo. Puxa, que bacana. Valeu a dica para os pais e mães aí darem um jeito de iniciarem os filhos na atividade física, e em especial na natação, já a partir dos 4 meses de idade, sem problema nenhum, com toda a segurança do mundo e com grandes benefícios para a vida toda, porque isso vai ao longo da vida toda. Eu tinha muita coisa para te perguntar ainda, mas a prosa é boa, o tempo passa e o nosso programa já está acabando, Walter. Eu queria então agradecer muito a sua presença, não sem antes perguntar mais uma coisinha rápida, a questão da terceira idade. A pessoa que na terceira idade, senhoras e senhores, que nunca tenham se iniciado nisso, podem começar na natação, dá tempo para isso. Aliás, a natação para eles deve ter muitas vantagens para evitar os impactos, essa coisa toda, não é isso? Funciona assim. A terceira idade hoje está aumentando assim, muito a participação deles em área esportiva. E a gente tem até alguns exemplos. Eu tive a oportunidade de estar numa festa com um senhor de 89 anos, agora já fazem 3 anos dessa história, e ele está em atividade até hoje. Ele saiu da área de musculação, como ele está com 92, ele foi para a área de hidroginástica, mas ele estava na musculação. 89 anos de idade, você sentar numa cadeira daquelas que tem aquelas cadeiras de plástico, e dependendo do piso ela abre a perna e ela escorrega. Ele sentou, escorregou, e ele conseguiu, mesmo caindo, se proteger e não ter nenhum tipo de lesão. Poderia ter um problema sério, né? Poderia ter um problema sério, porque está em atividade física e está mantendo a sua capacidade de vida diária, de guiar, de subir uma escada, de ter um acidente pequeno e se safar dele. Mas ao mesmo tempo você vê algumas pessoas que tropeçou numa coisa qualquer, quebrou o fêmur, quebrou o osso da mão, e aí criam problemas. Então, a terceira idade que nós temos hoje trabalhando e que a gente vê trabalhando em outros lugares, a qualidade de vida não tem nem comparação, é muito grande. Deixa a gente contente ver senhores, às vezes mais de 80 anos, por exemplo, subir escadas de 2 em 2 degraus, pulando degraus. Na maior tranquilidade. Esperemos que cheguemos lá também, né? Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, parabenizar pelo trabalho todo que você e o Elião realizam lá na Aquática. Eu me lembro que no começo da Aquática, o bairro ali é Higienópolis, né? O próximo do Higienópolis. Isso, ali, no final de Higienópolis e começo do... Não tinha nada ali por perto, hoje é uma grande cidade. Era um tipo meio fazenda até. Exatamente. E agora, graças a Deus, a cidade cresceu para esse lado aí.
e deu certo. Parabéns pelo trabalho e sucesso sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e obrigado pela gente estar aqui com vocês, TV Rio Preto. Imagine, e agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.